igreja. Eu estou muito feliz, muito, de estar neste lugar. Ministrar em lugares diferentes, cidades diferentes, países diferentes, é sempre uma alegria. Porque, na verdade, quando você leva a palavra, você está servindo a igreja, você está servindo aos santos que se reúnem em diferentes lugares. Mas servir aos santos que se reúnem em Mato Grosso do Sul é uma alegria especial. Pode botar minha água aqui. Eu acho que eu não vou precisar da cadeira. Não. É uma alegria especial, porque é a minha terra. É a minha terra. Quebra alguns paradigmas. Profeta não tem honra na sua casa. Profeta tem honra, sim, na sua casa. Tem honra na sua terra, tem honra na sua cidade. E eu creio que Deus falará ao seu coração através dessa que um dia saiu do lixo de Aquidauana e foi levada por Deus para as nações. Eu creio que Deus falará, porque Ele é tudo em todos, Ele é o maior de todos. Ele é tudodebom.com. Eu quero agradecer os abraços que eu já recebi, a flor que eu recebi, os amigos que vieram, familiares que vieram, mas eu quero receber mais, eu não quero sair daqui sem outros abraços, não. Eu não quero sair daqui sem reencontrar pessoas. E eu não tenho pressa para sair daqui, viu, Newton Júnior? Já te aviso. Fica até domingo, você não escutou. Aí manda dizer para Joinville que não vai pregar lá. Mas eu volto, eu vou, mas eu volto. Mas eu quero orar também. Já orou Newton, já orou o pastor. Mas eu quero orar porque o meu coração é grato a Deus por estar aqui. E eu quero externar essa gratidão em oração. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por me trazer mais uma vez nesta terra amada. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de servir a Tua igreja neste lugar. Muito obrigada, Pai, porque hoje o Senhor está fazendo algo aqui e usou a minha vida para isso. Eu digo que não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E o Senhor fez a minha agenda hoje aqui para cumprir essa missão. E, na verdade, o Senhor fará alguma coisa e apenas vou ser participante disso. Por isso, já te agradeço. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Carta aos Efésios. Eu estou tão animada que eu dispensei a poltrona. Porque a história da poltrona, pastor Edinho, o senhor talvez não saiba. A história da poltrona é assim. Eu tenho uma cabeça de 30 anos, mas eu tenho um joelho de 70, que já quebrou, já doeu, já arrebentou e precisou ser operado. E de vez em quando ele reclama. E quando ele reclama, eu sento, porque eu não vou brigar com ele, eu não sou boba, não é? Mas hoje eu estou desafiando esse joelho a ficar em pé aqui o tempo todo. Os intercessores me ajudem. Carta aos Efésios. Eu falo que a Carta aos Efésios, amados, é um manual de guerra e é um manual de mundo espiritual. Nós não podemos nos permitir, porque vivemos num corpo físico, nós não podemos nos permitir porque vivemos no mundo natural e para isso ganhamos um corpo natural, porque dentro de um princípio espiritual, um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Enquanto estamos na terra, estamos dentro deste corpo, mas na verdade somos um espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo. E quando nós partirmos, o corpo voltará para o pó, e a palavra voltar significa que lá é a origem, lá é o destino. Eu volto para o Rio, a minha origem é de lá, eu peguei um voo, vim para cá e volto para lá. E se a palavra diz volta para o pó, é porque veio do pó. Mas a mesma palavra diz que o espírito volta para Deus. Lá é a sua origem, e lá é o seu destino. Então somos um espírito, e a eternidade mora em nós, porque somos um espírito. E os espíritos são eternos.
E nós não podemos nos permitir, porque vivemos num corpo e limitados pelos sentidos que temos, de perdermos a nossa identidade espiritual. Nós temos uma identidade espiritual. Você é um espírito. E a palavra de Deus nos estimula a desenvolver espiritualmente esse espírito que somos. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 10, 11, 12 e 13, fala que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento papinha é para criança, quem se alimenta de leite é criança, está escrito lá. Mas o alimento sólido, a comida boa, o pirão grosso, é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Faculdades exercitadas para quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que faculdades são essas? Intelectuais? Não, porque está falando de discernimento espiritual. Faculdade exercitada para discernir não somente bem e mal, é discernimento espiritual. E isso é para os adultos, para os maduros. Então, é como se Deus dissesse para nós: desenvolva-se espiritualmente. Aperfeiçoe-se espiritualmente e desenvolva-se. E começando de novo, não podemos nos permitir, porque somos, vivendo nessa terra, espíritos dentro de corpos, não nos podemos nos permitir perder o nosso sentimento de espírito que somos. E a carta aos Efésios é um manual para nos desenvolver espiritualmente. A carta aos Efésios, quando você começa a ler, você vê que o apóstolo Paulo faz um esforço de nos dar o entendimento das coisas espirituais. E começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mundo espiritual, região celestial, céus, mundo espiritual, tudo a mesma coisa. E ele continua que ele nos escolheu, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou, nos deu um destino. O Pai nos dá um destino. O propósito dele é que sejamos filhos dele. Antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em amor e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A origem nossa é para sermos filhos de Deus. Esse é o nosso destino. Por isso que o corpo tem que voltar para o pó e o espírito voltar para Deus. Só se fizermos escolhas erradas é que ficaremos separados dele. E esse é o propósito de Deus único, uma só escolha dele, sermos filhos. Quando ele faz o homem, coloca no Éden, ele não colocou para cuidar de um jardim. Ele colocou um filho no Éden. Eu sei porque está escrito, Lucas 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus. Jesus, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Quando chega no versículo 38, que fala Adão, filho de Deus. Na cadeia genealógica do homem, começando em Jesus e terminando em Adão, está escrito que Adão, filho de Deus, nos predestinou para sermos filhos. Esse é o projeto dele. E depois nós nos desgarramos, o pecado nos separa, a imagem e semelhança de Deus que tínhamos, quando da nossa feitura fomos feitos à sua imagem e semelhança, perdemos essa feitura pelo pecado, mas ele não desistiu desse plano. Ele enviou o Filho que se torna semelhante a nós. Filipenses capítulo 2 fala que ele humilhou-se e tornou-se figura humana, semelhança de homem. É como se Deus dissesse: não desistir desse negócio de ser semelhante. Você não quer ser semelhante a mim? Pois então meu filho será semelhante a você. E vamos restabelecer a conexão. Depois a palavra continua dizendo que ele nos deu o espírito do Filho. Gálatas 4:4 diz: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que
recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que, com a finalidade de recebermos a adoção de filhos, e porque somos filhos, porque recebemos Jesus, porque nos tornamos filhos, ele enviou o Espírito do Filho, está escrito, que clama Abba Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Então, no projeto de Deus de ter filhos na terra, agora ele é complementado não apenas pela cruz, que é o princípio, mas pela entrega do Espírito do Filho. E esse Filho, que é o Filho unigênito, agora é o primogênito no meio de muitos irmãos, e todo mundo está dizendo, Abba Pai, ele e nós também, porque nos tornamos filhos juntos com ele. Então, o projeto de Deus é só esse, é ter filhos e filhas na terra. Tem uma ministração minha no YouTube sobre paternidade, eu falo com mais detalhes disso, mas eu digo que em Apocalipse 21, 7, está escrito, o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Depois de tudo, o Apocalipse, novo céu, nova terra, o Deus Todo-Poderoso quer ser pai e é só o que ele quer, do Gênesis ao Apocalipse. Quer filhos na terra. E aí, na carta aos Efésios, ele começa dizendo isso, fomos predestinados para sermos filhos. E ele fala da grandeza desse projeto de Deus, por exemplo, no versículo 11, no qual fomos feitos herança, nele, em Jesus, fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Há um projeto de Deus, sejamos filhos e sejamos para o louvor da sua glória. E ele continua, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor é garantia, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Em resumo, vocês são salvos por Cristo Jesus e foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia de que vocês são dele, e é isso que ele fala na carta. E aí, ele faz uma oração. E são duas orações do apóstolo Paulo nessa carta, que eu quero enfatizar nessa noite. Por isso, também eu, ouvindo a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor de uns para com os santos, para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que ele pede na oração dele? Qual a intercessão de Paulo? O que ele pede na oração, depois de dizer que, desde antes da fundação do mundo, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Desde antes da fundação do mundo, fomos predestinados para filhos. Em Cristo Jesus, cumpriu-se esse ato de sermos adotados como filhos. E depois fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor, e agora ele ora para quê? Ele já contou tudo isso, e ele ora para quê? E ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Para quê? Para que essa sabedoria, para que essa revelação? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Em resumo, para que você descubra exatamente quem você é e o que você pode fazer e aonde você pode chegar, tendo esse DNA de Deus e tendo em você o dínamo, a dinamite do céu, que é o Espírito Santo da promessa. Paulo ora para que você entenda quem você é, para que a sua identidade seja manifesta, para que você conheça essa identidade.
E ele diz assim, que o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua destra nos lugares celestiais, acima, o poder de Deus foi exercido ressuscitando Cristo dentre os mortos, o poder que Ele quer que nós conheçamos, que está em nós, o poder que Ele quer que nós tenhamos consciência de que existe dentro de cada um de nós. Esse poder o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, assentando à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga acima. Diga acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele foi constituído a maior autoridade do universo. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, todo poder me foi concedido, toda autoridade me foi dada. O Pai exerceu o poder fazendo isso. Agora olha o que está escrito. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Sabe o que está escrito aqui? Que ele deu o Filho para salvar o mundo, ele deu para todo mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu para salvar o mundo, o começo da história é essa. Mas depois que ele ressuscita Jesus dentre os mortos, depois que pela eficácia da força do seu poder, ele o faz assentar em lugares celestiais, acima de todos os poderes que existem, ele dá o Filho de novo. E agora ele dá para a igreja. Ele dá o Filho para o corpo. Ele dá o Filho para os filhos que ele tem na terra. Depois que ele eleva o Filho nas regiões celestiais, como a maior autoridade do universo, ele coloca esse Filho como cabeça, e esse cabeça tem um corpo na terra. E esse corpo chama igreja. E esse poder que se manifesta na cabeça é o mesmo poder que é derramado sobre o corpo. E todas as coisas estão debaixo dos pés. E os pés estão no corpo. O corpo é a igreja. E o cabeça está nas regiões celestiais, no governo da igreja. Mas é o corpo que anda na terra, que vai executar a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para realizar. Não apenas nesse século, mas em todos os séculos daqui para frente. Por isso que nessa carta, quando ele continua, ele vai dizer que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. É pela igreja, é pelo corpo, é pela igreja. É pela igreja que os principados saberão quem é Deus. É a igreja que tem autoridade para enfrentar o inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu vou estar lá, eu estou fazendo a conexão de lá para cá, mas eu sou cabeça de um corpo que é você, e é você que vai se movimentar na terra. E aí a segunda oração do apóstolo Paulo está no versículo 14 do capítulo 3 da mesma carta. Por esta causa, para que você saiba quem você é, para que você saiba qual é a eficácia do poder que se manifesta em você. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Diga poder. Olha para quem está do teu lado, diga fortalecido com poder. Diga com poder. Mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, aqui o Espírito é o Espírito de Deus. Que você seja fortalecido com um poder por causa do Espírito que habita em você. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam cheios de Deus. Eu quero que vocês sejam revestidos de tudo que Deus deixou para vocês na terra. E ele termina dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder, a ele seja a glória, a honra na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Presta atenção, igreja, presta atenção. Em um texto bíblico que eu li primeiro no primeiro capítulo e o segundo que eu li no segundo, quantas vezes você ouviu a palavra poder? Quantas vezes foi manifesta aqui a palavra poder? Paulo orando para que você compreenda. Paulo orando para que você entenda. Deus expressando, revelando na palavra de Deus. Ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A igreja é empoderada na terra. A igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. E eu não estou falando de uma placa, uma denominação, eu estou falando da igreja na terra. A igreja é o corpo de Cristo empoderado na terra. E a manifestação de Deus na terra não dar-se-á como um fantasma. Ela acontecerá através de um corpo chamado igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é a igreja que precisa estar apta para batalhar contra o inferno. O Espírito que veio sobre Jesus lá no Jordão, é o Espírito que está sobre a igreja, para salvar, para curar, para libertar, para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Há um poder, há um dínamo do céu em cada um de nós. E além do poder que há em cada um de nós, há uma missão em cada um de nós. Hoje, conversando com o Newton, eu disse, você não nasceu, não tem uma missão porque nasceu. Você nasceu porque tem uma missão. Um projeto, um propósito desenhado no céu. Deus desenha o propósito para Jeremias antes de colocar ele no ventre da mãe dele. Deus desenha o propósito para Sansão antes de fazê-lo gerar no ventre de uma mulher para ser ele o libertador de Israel. Todo o projeto de Deus em relação à sua vida tem uma finalidade. A partir do momento que você veio e ingressou no corpo de Cristo, passou a ser parte desse corpo. Há um projeto que tem um cabeça, e esse projeto é de governar na terra. Quando Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Olha bem, raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Apocalipse 5 fala, digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos, comprou. O tempo do verbo é passado, é pretérito, já comprou. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu, já constituiu. Não é constituirá. Constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando você escuta falar que ele é rei de reis, você fica imaginando ele rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia, da Holanda? Não! Ele é rei de um reino sacerdotal. E você é esse reino. É você. Esse reino é seu. Nós somos reis e sacerdotes. Há em nós a porção que é o link com o céu, que é o sacerdócio,
O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. Quando eu oro, eu já chego diante do trono da graça. Eu tenho um papel sacerdotal, eu intercedo e a minha intercessão chega imediatamente aos céus. Eu oro e a minha oração chega aos céus. Agora também há um rei em mim, não apenas um sacerdote. E o rei é o governo, é a gestão, é a administração, é a parte da horizontal. A parte do governo é para estabelecer um reino, implantar um reino aqui, neste mundo onde nós estamos. Nós não fomos chamados para ficar olhando para a vida eterna e deixarmos a casa cair enquanto não estamos na vida eterna. Nós fomos chamados para transformar alguma coisa neste tempo, nesta época, na minha geração, na sua geração. Essa mulher louca, ela tem 70 anos e ela está falando que a geração dela é a minha? É, eu estou viva e ativa no planeta Terra. Enquanto eu estou viva, eu sou desta geração. Tenha você 5, 10, 15, 50 ou 70 anos. É agora que eu manifesto todo o dom, toda a natureza de Deus que há em mim, todo o depósito de Deus que há em mim. É agora que eu tenho que manifestar. É fazendo algo neste tempo, nesta época, na minha geração. Quando Newton Júnior fala que eu sou referência na vida dele, eu quero ser referência na vida de muita gente, porque eu quero marcar a minha geração. Eu não quero passar por esse mundo só para esperar a vida eterna. Eu quero implantar um reino, que é o reino de Deus, mas é meu também. Porque um dia Jesus falou, ó, pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. E eu ouvirei na eternidade, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Mas enquanto eu estou aqui, filha de Deus, eu tenho o DNA de Deus, e esse DNA é poder. É poder para orar e transformar as cidades. Sabe o que está escrito? Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade está a vossa paz. Ou não vos conformeis com esse mundo. Fui entrevistada um pouquinho antes. O que é não se conformar com esse mundo? É não tomar a forma dele, mas é fazer algo para mudá-lo. E aí está tudo ruim, está difícil, está a violência e tal. E o que eu faço para mudar isso? Qual é a minha porção, qual é a minha parte? Há um depósito de Deus em mim que pode transformar alguma coisa. Pode ser o Nordeste. Pode ser alguma coisa nesta cidade. Aqui nesse lugar tem uma pessoa que foi minha aluna no passado. Ela veio me dar um abraço. Na minha história, minha primeira parte profissional foi dar aulas. Eu estava em Guelopes da Laguna nesse tempo. Logo depois que eu me casei, eu fiz o normal, Escola Normal Estadual de Jardim. A escola era tão fraquinha que eu era aluna do terceiro e já dava aula no primeiro. Fazia um curso de férias e dava aula, era o que tínhamos. Dava aula de educação física. E aí eu terminei e fui lecionar. E eu tinha uns aluninhos em Guelopes da Laguna lá, eu morava e lá eu dava aula também em Jardim. E Guelopes da Laguna não tinha nada, absolutamente nada. Era uma cidadezinha muito pequenininha, tinha uma praça. Naquela praça, no começo, não tinha energia elétrica. Eu estou falando de muitos anos atrás, quase 50 anos atrás. E aí, eu vi os meus aluninhos naquela praça, não fazendo nada. Olhava para aqueles meninos e via aqueles meninos com um potencial. Cada um deles tinha um potencial. Cada um deles tinha um depósito dado por Deus. Mas eles estavam vendo a vida passar e não faziam nada. E às vezes as pessoas estão assim. Elas sentam na frente da novela e vê a vida dos outros passar, e a delas passa também. E não acontece nada com elas. E aí um dia eu falei, Deus, o que eu faço com esses meninos? Eu não sabia o que fazer. Mas eu era professora de educação física. Pois então é por aí que nós vamos começar. Eu falei, eu vou fazer um time de voleibol e vou fazer um time de futebol.
Não tinha dinheiro, escola normal estadual de Jardim não tinha dinheiro, escola Salomé de Melo Rocha, Guelopes da Laguna também não tinha dinheiro. Aí eu inventei um livro de ouro. O livro de ouro era um livrinho para pegar dinheiro dos outros, na verdade. Você oferece, assina aqui, eu boto quanto você vai dar, no dia da inauguração você vai ser honrado, porque deu. E com aquele livro de ouro, nós conseguimos comprar todo um equipamento para formar 2 times, para começar. Depois fizemos muitas coisas naquela cidade. Muitas. Compramos uma fanfarra, ensinamos os meninos a baterem a fanfarra, mas começa com os 2 times. Era um time de futebol e um time de vôlei. E os meninos se empolgaram, eles tinham um potencial muito grande. E eles se empolgaram e eles começaram a ganhar os jogos todos. E aí jogava com as cidades vizinhas e ganhava nas cidades vizinhas, jogava em Jardim, ganhava, jogava em Bela Vista, ganhava, e o time foi ficando empolgado, medalhas e ganhando todos os jogos. E aí vamos jogando, um dia fomos jogar em Nioaque. Nioaque tinha um quartel, ainda tem, o nome do GECAM 75AR. E quando chegamos em Nioaque, esperando encontrar um time de adolescentes, o pessoal de Nioaque fez uma armadilha com a gente, arrumou um time de soldados do Exército. E os meus meninos adolescentes e as minhas meninas adolescentes chegam lá, encontram um time de homens, de soldados, para lutar com eles. E eu não pensei 2 vezes, olhei para o pastor Otto, meu marido, falei, você vai jogar hoje. E tinha um outro professor, chamava Jadir, eu falei, Jadir, você vai jogar também. 2 homens, o resto é menino, vamos ver o que vai dar. E ganhamos o jogo. Ganhamos, tivemos que fugir, porque queriam apedrejar a gente, porque eles fizeram uma festa para comemorar a vitória deles, e nós foi, né, que levamos a medalha. Em resumo, ganhamos todos os jogos. Sabe o que é? Nunca perdemos um jogo. Nunca perdemos um jogo, nunca. Todos os jogos daqueles 2 times, o resultado era vitória. Ok, o tempo passou, saímos de Guelopes da Laguna, fomos para Poxoréu. O Otto foi transferido do Banco do Brasil, de Poxoréu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar. O tempo passou, já não era mais professora, juíza, aposentada. Há uns 2 anos atrás, fizemos um encontro em Guelopes da Laguna, o encontro dos aluninhos da professora Tânia com a professora Tânia. Os aluninhos, tudo 50 já, 60, né? E nos encontramos, e foi um dia agradabilíssimo, agradabilíssimo. Tivemos um churrasco, reminiscências. Aqueles alunos falaram para mim coisas lindas. Pastora, minha vida mudou. A senhora me fez acreditar que era possível fazer alguma coisa. A senhora me trouxe sonhos, me trouxe vontade de realizar algo. E aí, depois que conversamos muito, eu falei, agora eu tenho um segredo para contar para vocês. E eles ficaram quietos, olhando para mim. Eu falei, é um segredo que eu guardo há mais de 50 anos. Eu não entendo uma regra de futebol, nem de voleibol. Nenhuma. Até hoje, Newton Júnior, eu só sei que é gol porque a bola bate na rede, ela balança e o povo grita, gol! E eles arregalaram o olho desse tamanho, mas a senhora era a nossa técnica. A senhora era a nossa técnica. Como é que a senhora não entende de futebol nem de voleibol? Eu falei de voleibol e de futebol, eu não entendo, mas eu entendo do coração do homem. Sabe o que eu fazia? Você vai, você pode, vai lá, marca, vai, joga lá, você consegue. E gol. Gol! Era assim que acontecia. Você sabe o que eu estou querendo dizer para você? O seu potencial é muito maior do que você imagina. O depósito de Deus que tem em você é muito maior do que você imagina. Tem coisas grandes para serem realizadas através de você. Imagina se além desse potencial, além dessa medida de Deus, porque você é imagem e semelhança dele, ainda encontra dentro de você um espírito que é o dínamo, é dinamite do céu, que é o dunamis do céu. Imagine aonde você pode chegar, imagine o que você pode fazer. Quando eu fiz 50 anos, eu pensei, estou velha, meio século. Velha nada, tem muito que viver ainda, vamos lá, a vida continua.
Aí quando faz 60, você pensa, agora eu estou velha, estou nada, eu estou sexagenária. Ainda vai ter muita coisa para realizar. Aí quando eu fiz 70, 2 de fevereiro desse ano, eu pensei, bom, se a vida fosse um jogo, eu estaria na metade do segundo tempo. Mas vai ter prorrogação e pênalti nesse jogo. E tem uma frase na minha vida, que é por que não tentar? Foi a frase que me fez fazer concurso para juíza. Eu já era avó. A minha filha já tinha uma filha e estava grávida do segundo filho. Quando eu fui desafiada por uma juíza a fazer concurso, e eu achei que estava tarde, que o tempo tinha passado, tudo meu foi tardiamente, eu só fui estudar depois de casada. Mas aí eu cheguei em casa com o edital do concurso e falei para o Otto, olha só, eu recebi um desafio para fazer um concurso para juíza. E o Otto olhou para mim com essa cara linda que ele tem. E ele falou para mim, por que não tentar? Por que não tentar? O não você já tem. Mas se você tentar, você pode ter o sim. Por que não tentar? E aí, no dia que eu fiz 70 anos, eu falei, 70? 70 é tentar. Por que você não tenta? Por que você não tenta? Você tenta, você tenta, você tenta e ainda vai fazer muitas coisas nesse mundo. Eu quero dizer para você que tem um potencial de Deus em você até o último dia da sua vida. Não importa o tempo que passou, não importa o tempo que perdeu, não importa o que aconteceu lá para trás. Mas quando Paulo ora, ele fala, eu oro para que vocês compreendam a grandeza do chamamento. Para que vocês compreendam o potencial que vocês têm. Tem um povo na terra que consegue realizar as coisas com autoajuda. Compra tudo que é livro de autoajuda, fica animado, pensamento positivo e vai embora. Agora imagina você, além da autoajuda, ainda uma ajuda do alto, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém te segura. Pode aplaudir, não encolhe não. Ninguém te segura. Eu falei hoje no vídeo que o Newton Júnior postou nos grupos que eu estava eufórica, eu estou. Eu estou eufórica porque eu quero dizer para esta igreja nesta noite, não tem limites para vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não há limites para aquele que anda na terra como o corpo de Cristo, com o Espírito de Deus dentro dele. Vocês precisam apenas estar num foco, num objetivo, num projeto, num processo de caminhar juntos, de terem uma direção, de terem um foco, e esse foco vai levar vocês ao lugar aonde Deus planejou e preparou desde antes da fundação do mundo. Quantos aqui nesse lugar têm sonhos? Fala para mim. Olha só. Pois esses sonhos podem ser realizados. Podem ser realizados porque Deus realiza sonhos, Deus realiza desejos do coração. Você precisa apenas estar linkado com Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É sonho. Às vezes você se acostuma só com a primeira parte da promessa. A primeira parte da promessa é busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Tudo que você precisa é comida, bebida, calçado, roupa. Mas Deus dá mais do que você precisa, Ele dá projetos maravilhosos. Deus quer implantar na terra um reino. E esse reino é você, o rei e o sacerdote nele. É você que vai fazer diferença no lugar onde você trabalha. Vem aí eleições, o povo fica esperando uma salvação do Brasil. A salvação do Brasil é Jesus, é você. É o corpo de Cristo. É você a salvação. Como crerão se não há quem pregue? Se você não abrir a boca e levar boas novas de salvação, elas não chegarão. Como Deus vai ouvir uma oração de intercessão pelas cidades, se não encontrar nas cidades ninguém que se coloque na brecha por elas? Como que Deus vai fazer recuar o inferno, se aquele que tem autoridade para repreender Satanás não abre a boca e repreende?
às vezes, a nossa humanidade nos faz ter a percepção limitada de quem somos. Um dia eu recebi uma mensagem, um casal de Manaus. Uma criança de 9 anos estava ouvindo vozes. 9 aninhos. E as vozes diziam na cabeça daquele menino: mate sua mãe, mate sua mãe, mate sua mãe. O nome disso é opressão demoníaca. Satanás pode entrar dentro do corpo, pode ficar do lado de fora falando na cabeça também. E aquele menino começou a entrar em desespero, chorando. Sai da minha cabeça, sai, eu amo manhinha. E os pais começaram a ficar preocupados, porque acontecia durante a noite. O menino era acordado por uma voz que dizia: agora aproveite, sua mãe está dormindo, pega uma faca, fura o pescoço dela. Outra hora acorda, vai lá, pega a tesoura, sua mãe não vai ver, você vai conseguir matá-la. E o menino chorava e gritava: não, sai da minha cabeça. E aí, os pais começaram a ajudar aquela criança, orando com ela. Meu Deus, olha meu menino, Senhor, manda os anjos. E falava para o menino: você é bonzinho, você é o nosso filho, nós sabemos que você nunca vai fazer isso. E nesse ponto eles encontram os meus vídeos no YouTube e procuram ajuda. E aí eu falei: grava um áudio do menino e me manda. Grava um áudio a hora que estiver acontecendo. Eu quero ouvir como é isso. E no áudio o menino gritava e dizia: sai da minha cabeça, eu amo manhinha, não fala assim, não vou matar manhinha, sai da minha cabeça. E os pais falavam para o menino: você é amado nosso, você é menino do nosso coração, fica calma, a gente sabe que você nunca vai fazer, não chore, vamos dormir, vamos orar para dormir. Quando eu terminei de ouvir, eu falei: o menino tem mais discernimento espiritual do que os pais. O menino está brigando contra alguma coisa que ele não vê. E os pais não brigam contra o que tinham que brigar, estão apenas intercedendo. E há uma diferença entre guerrear e interceder. Na intercessão você fala com Deus, na guerra você briga com o diabo. Na intercessão você vai ao trono da graça, na guerra você vai enfrentar o inferno. Quando Jesus foi tentado, logo depois do batismo, ele conversa com Satanás falando a palavra, e Satanás repete a palavra e rebate a palavra, e ele fala e Satanás rebate, mas sabe que hora Satanás sai? Quando Jesus fala: retira-te, é a hora que ele sai. Quando aqueles 70 voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, Satanás diz: eis aí vos dê autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. E eu falei para aqueles pais: vocês não estão lutando espiritualmente, vocês não estão discernindo espiritualmente nada. Vocês estão brincando com o inimigo, dando uma madeira para o inimigo, falando que o menino é bonzinho, e o menino tendo o inimigo na cabeça dele. Eu depois descobri qual foi a causa de tudo isso, mas o que eu quero te dizer é que eu falei para aqueles pais: vocês são espíritos, e vocês têm autoridade para guerrear no mundo espiritual contra o que não é carne e sangue. Vocês têm que entrar e guerrear com o inimigo que está usando a mente do seu filho. E quando eles fizeram isso, acabou o problema. A partir daí o menino não teve mais as vozes, e depois nós fomos tratar as causas desse assunto. Por que eu estou contando essa história para você? Aqueles pais, eles tinham autoridade, são cristãos, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas fica no mundo natural o tempo todo. Você não é desse mundo, você é de outro mundo. Você é Joe. Você tem autoridade espiritual para guerrear pelas crianças, pelas cidades. Você tem autoridade espiritual para guerrear pelas famílias. Você tem autoridade espiritual para fazer o inferno recuar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A igreja tem autoridade para fazer isso. Paulo ora para que nós compreendamos a grandeza do poder que opera em nós. A grandeza do poder que opera em nós.
Ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu estou vendo aqui empoderados, pessoas empoderadas. Agora, poder que não é usado não funciona. O poder da intercessão, o poder da guerra, o poder de tomar posse dos lugares que Deus tem para nós, de edificar lugares assolados, arruinados, destruídos de geração em geração. Esse poder está conosco, podemos usá-lo ou guardá-lo no bolso, como muitas pessoas que têm patente, não exercita, deixa o bandido fazer o que quer. E aí nós não podemos perder o foco de que somos um espírito, que há um confronto de reinos, há uma ambivalência, império das trevas e reino da luz, império das trevas e reino da luz, e o que o império das trevas produz, o fruto das trevas, é morte, roubo e destruição. E o que a luz produz é vida e vida em abundância. Isso é ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Nós estamos vendo morte, roubo e destruição. Será que o poder do diabo é maior do que o da igreja? Não. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia fala que se dois ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. Se dois ou mais concordarem na terra, haverá concordância no céu. Nós precisamos concordar e orar e nos reunir para guerrear por tudo que está acontecendo à nossa volta. E começando pela nossa casa. Quantos aqui podem dizer de boca cheia, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque não tem um filho que está preso nas drogas, não tem uma filha que está na prostituição, não tem um pai que está na bebedeira? Quantos podem dizer isto? Olha só, não é nem 20% dos que estão aqui. Mas o projeto de Deus é que todos possam dizer isto. Enquanto houver na sua casa, na sua família, uma pessoa presa no império das trevas, você foi chamado para resgatar do império das trevas para o reino da luz. O chamado de Paulo, que está orando por você aqui, é o seu chamado. Sabe como é o chamado de Paulo? Quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele diz, fazendo a defesa dele diante do rei Agripa, ele diz, indo eu, ó rei, caminhar fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-lhes contra os aguilhões. Eu perguntei, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. O chamado de Saulo é o seu chamado. Você recebeu o Espírito de Deus para isso. O chamado de Jeremias é o seu chamado. O chamado de Jeremias é para arrancar, arruinar, destruir, derrubar. E também edificar e plantar. Arrancar, arruinar, destruir, derrubar as obras do inferno ao nosso redor. E edificar e plantar o reino da luz. É o corpo que faz isso na terra. Jesus não descerá das regiões celestiais para fazer isso. Ele não virá. É a igreja, é o corpo vivo de Cristo na terra, cheio de poder e autoridade. Agora, como o enfermo vai ser curado se ninguém impõe a mão nele para orar? Como o demônio vai sair se ninguém o repreende? Como vai mudar a história de um lugar se ninguém coloca-se na brecha, intercedendo por aquele lugar? E nós nos acostumamos com a nossa humanidade. Nos acostumamos com o nosso corpo natural. Mas sabe o que nós somos mesmo? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. E chegou a hora de levantar e resplandecer. Chegou a hora, a igreja do Senhor
ela vai passar por um tempo novo nesta cidade, sim. Ela vai passar por um tempo onde a autoridade da igreja vai mudar a história de Campo Grande. Onde a autoridade do Espírito que está na igreja, manifesto pela boca dos filhos e filhas de Deus, vai transformar os lugares antigamente assolados, arruinados, destruídos de geração em geração. Eu profetizo sobre essa cidade, sobre a tua vida, um novo tempo. Um novo tempo. Eu não sei como será, eu não sei as regras. Assim como eu não entendi as regras do voleibol e do futebol, eu também não sei como será. Mas uma coisa eu digo, vai, 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 vai e vai. Porque o Senhor vai manifestar os sinais através daquilo que você fizer, profetizar e executar nessa cidade. Os sinais vão acompanhar você. Você vai ver. Aqui tem uma história, eu não posso expor as pessoas, mas tem uma história que eu vou contar, de uma família desmanchada, de uma família destruída, e tinha uma criança no meio dessa família, que me procurava e pedia oração, uma criança. Essa criança me pediu oração, e eu orava com essa criança, nem o pai nem a mãe sabia, ela era apenas uma criança. E um dia o choro dela foi muito doído. E no choro dela, ela dizia para mim assim, pastora, como é difícil ter o pai de um lado e a mãe do outro. Pastora, como é difícil ter os pais separados. Pastora, eu sofro muito. Pastora, eu amo os dois. Eu sei que eles não estavam bem quando estavam juntos. Mas tudo que eu queria era a restauração da minha família. Ela era uma criança. E eu fiquei quieta. Orei e falei, Deus, o que eu faço com esse choro? O que eu faço com esse choro? Eu estou intercedendo, mas eu creio que tem algo mais que eu tenho que fazer, além de interceder. E a primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei o pai de um lado da mesa e a mãe do outro lado, e botei o áudio para eles escutarem. Falei, escute isso aqui. Escute esse choro dessa criança. E quando terminaram de escutar, começou ali o processo da reconciliação dessa família. Eu não sei, pode aplaudir. Eu não sei o que você pode fazer, mas se o Espírito de Deus habita em você, você pode fazer muita coisa que você nem imagina. E você pode verdadeiramente ser sal e luz nesta terra. E transformar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Restaurar famílias, restaurar casas, restaurar ministérios. Levantar e resplandecer. Você quer isto? Você quer que esse poder que está dentro de você comece a se manifestar? Você quer que esse poder vai agora começar a arder no seu coração para ganhar almas? Você quer que esse poder vai começar a arder no seu coração para orar pelos enfermos? Você quer mesmo? Então fique em pé, agora. Fique em pé agora. E nós vamos fazer uma oração juntos. No final, se você concordar com essa oração, você vai dizer amém. E é só o seu amém que vai fazer valer para você. É a sua concordância. Fala assim, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que veio em carne, por amor a mim, foi colocado numa cruz para me adotar como filho teu, filha tua. Eu creio que naquela cruz, o sacrifício feito, riscou o escrito da dívida que era contra mim e assinou a minha adoção. E eu creio
que em Cristo Jesus eu fui tornado filho. E por causa disso, recebi o teu Espírito Santo, que é o Espírito do Filho, que clama Abba Pai. Mas eu creio também que o Espírito Santo, que veio sobre Jesus e agora habita em mim, me faz corpo de Cristo e me capacita para salvar, para curar, para libertar, para edificar cidades arruinadas, famílias destruídas, para transformar o império das trevas em reino da luz. E eu tomo posse dessa posição. Me formo agora como rei sacerdote para poder executar o teu plano nesta terra. Diga: eu creio que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora no mundo espiritual, nas regiões celestiais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu tomo posse de quem eu sou para fazer o que eu tenho que fazer, porque esse espírito não é espírito de covardia, é de ousadia, de intrepidez e de coragem. E é com ele que eu vou funcionar como corpo vivo de Cristo na terra. Diga: eu vou aonde o Senhor mandar, eu farei o que o Senhor determinar, e eu estarei disponível, como Isaías um dia disse: eis-me aqui. Eu digo também: faça segundo o seu querer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém e amém. Eu quero concluir com um convite. Tudo que preguei, ele começou, esse texto, esse tema começou falando que fomos feitos filhos de Deus, que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Os que são empoderados na terra são filhos de Deus. Os que fazem parte do corpo de Cristo são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele mesmo fala de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só tem um jeito de tornar-se filho de Deus, é através do Filho de Deus. É através do unigênito. Ele é o caminho, Ele é o único caminho que leva ao Pai. Talvez você tenha conhecimento de Deus e tenha temor de Deus e tenha tido fé em Deus até o dia de hoje, mas nunca tenha colocado-se nas mãos de Jesus, nunca tenha entregue sua vida nas mãos de Jesus. E é o fato de entregar a vida nas mãos de Jesus que vai te fazer filho. Ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Os que recebem Jesus é que se tornam filhos de Deus, só os que recebem. Mas eu creio que Ele é o Filho de Deus e eu me entrego para Ele aqui, pastora. Mas isso precisa ser feito com uma confissão pública. Porque a Bíblia fala: quem crê com o coração e confessar com os lábios. Tem que crer com o coração, mas tem que falar, porque no mundo espiritual as coisas acontecem pelo poder da palavra. Enquanto não falamos, não acontece. Pode vir à igreja e volta e vem, e volta e vem e volta, mas se não falar, não se torna filho. Então eu não posso sair daqui depois de falar que os filhos de Deus são empoderados na terra, que os filhos de Deus vão ser usados em Campo Grande para transformar essa cidade,
Que os filhos de Deus vão ser instrumentos dele como reis e sacerdotes aqui nessa cidade, sem dar a oportunidade de você tornar-se filho de Deus também. E aí eu te convido, você que entrou nesse lugar e que nunca até o dia de hoje havia feito essa declaração de que quer ser filho, que recebe Jesus para ser filho de Deus, te dou a oportunidade de fazer isso nessa noite. Vou colocar o óculos para eu te ver. Aquele que quer entregar-se nesta noite nos braços do Pai como filho, recebendo o Filho de Deus como Senhor da sua vida. Levante sua mão onde você estiver, que eu quero te conhecer. Aquele que nunca fez isso, quer fazer nesta noite. Levante sua mão, você se entrega hoje. Glória a Deus. Lá tem mais alguém? Ali tem mais alguém? Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem. Você que levantou a mão, venha. A igreja quer te receber. Vem, cadê a igreja? Vem, isso. Cadê os pastores? Cadê os irmãos dessa igreja? Vem abraçar, essas pessoas estão vindo para a família. Vem, isso, olha aqui, tem mais alguém, vem se tornar filho, vem fazer parte desse corpo. Você recebe a chancela e recebe o Espírito Santo de Deus, e você recebe esse poder que muda a família, que muda a história de família, de gerações. Vem, tem mais alguém? Vem, não tem vergonha não. Venha para fazermos uma oração. Precisamos ligar na terra. Precisamos ligar essa confissão na terra. Tem que crer com os lábios, com o coração, e confessar com os lábios. 1, 2, 3, Gija, vem logo. Olha, eu sei que há uma dificuldade para tomar essa decisão, porque no mundo espiritual há uma oposição. Eu comecei falando para você que nós precisamos viver mais no sobrenatural do que no natural. E no sobrenatural há uma oposição espiritual que não quer que você se torne filho de Deus, filha de Deus. Porque quando você se torna filho, filha de Deus e recebe o Espírito e se torna empoderado na terra, você vira um problema para o diabo. Porque aí você tem autoridade para mandar ele recuar. Aí você tem autoridade para fazer mudanças na sua casa, na sua família. E aí ele fica no seu ouvido: você não está pronto, e começa a te acusar. Pois eu quero dizer para você que é para você vir do jeito que você estiver, porque Jesus te recebe como você está, do jeito que você está. Não tenha dúvida que Ele vai fazer coisas lindas na sua vida, mas venha como está, venha do jeito que está, agora, fazer parte desse grupo que veio aqui para frente. Eu repreendo o que te prende e digo: venha, em nome de Jesus, venha como você está. Também eu quero convidar pessoas que estão fora do corpo, um dia já estiveram aqui, mas estão fora. Um dia já estiveram na casa do Pai, já comeram na mesa com o Pai, mas por coisas que aconteceram, você foi embora. Está na hora de voltar. Está na hora de vir fazer parte desse momento de transformação nessa cidade. Venha, volta para casa. Volta para casa agora. Vem, você que está fora. Vem, isso, vem, filha, vem. Pastor, vem cá. Eu vou chamar o pastor para conduzir vocês nessa oração. Ele é o líder espiritual desse lugar. É um dos anjos que Deus colocou em Campo Grande. Ele vai receber vocês aqui, fazendo a oração que vai desconectá-los do império das trevas e trazê-los para o reino da luz.
Glória a Deus, veio mais uma. Uhul!